Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Nós três trabalhávamos naquele setor. Eu, a Joana e o Alex. E a gente sempre se deu muito bem. Um dia, lembro que a Joana veio me contar que ela e o Alex tinham saído para beber depois do trabalho e depois, palavras dela, tinha rolado. Sabe, na hora, eu não entendi muito bem. Como assim? Rolou. Ela não quis entrar em detalhes, apenas fez aquela cara que já dizia tudo. Depois, ele mesmo me confirmou que os dois tinham mesmo ficado juntos. E sabe, depois disso, volta e meia acontecia. Não parecia haver assim nada sério entre eles. Pelo menos era o que o pessoal falava. Apenas uma espécie, para usar uma expressão assim bem antiga, uma espécie de amizade colorida. Vez ou outra, eles saíam e acabava rolando. Eu costumava sair com eles também, de vez em quando, mas por conta do envolvimento dos dois, acabei dando assim uma maneirada, digamos. Até porque acabava sempre ficando de vela. Até que mais ou menos depois de uns 4 meses, para surpresa de todo mundo, o Alex foi chamado até a sala da gerência e quando voltou, sua expressão estava tão esquisita. E quando ele nos contou o que tinha acontecido, ninguém acreditou. Até porque não fazia sentido. Sabe, coisa mais maluca do mundo. Vocês não vão acreditar. Acabaram de me dar conta. Olha, ficou todo mundo assustado olhando para ele, naquela esperança de que ele dissesse que estava brincando, que era uma pegadinha, só que não era. Era verdade, ele tinha recebido a conta. Foi aquela tristeza. Eu, por exemplo, fiquei arrasada por conta da nossa amizade. Ele não quis contar o motivo da demissão, ou de repente não sabia. Bom, pelo menos foi o que ele disse. Enfim, devia ter sido algo muito sério, porque nem o aviso prévio ele cumpriu. Pelo que a Joana me contava, mesmo depois que ele parou de trabalhar ali com a gente, eles ainda continuaram se vendo durante algum tempo, mas aos poucos acabaram se afastando. De vez em quando, ele ligava para mim também para saber como andavam as coisas, ou então mandava mensagem, até que tempos depois, simplesmente perdemos o contato. Sabe, era uma amizade tão bonita, nós três, que acabou esfriando por conta disso. De ele ter recebido a conta, por um motivo que não ficou assim muito claro. A última vez que conversamos, ele tinha me contado que já havia arranjado um outro emprego. Fazia uns 10 meses que a gente não se via. Quando numa sexta-feira, ele me mandou uma mensagem. Entre uma coisa e outra, perguntou o que eu ia fazer depois do serviço, se eu não estava a fim de encontrá-lo, para a gente botar a conversa em dia. E eu acabei aceitando. E ainda perguntei se ele iria convidar a Joana também, no que ele imediatamente respondeu. Heloísa, melhor não, tá? Não comente nada com ela, até porque a última vez que a gente conversou, meio que se desentendeu, sabe? Não ficou assim um clima legal. Vamos nos encontrar só nós dois, vai ser melhor. Bom, tudo bem. Se tinham se desentendido, se o clima não estava legal, vamos nós dois então. Olha, fiquei feliz com aquela mensagem, porque eu sentia tanta falta das nossas conversas. O Alex sempre foi assim um cara tão amigo, tão parceiro. Até pensei em comentar com a minha amiga, mas, sabe, ele tinha pedido para não falar nada com ela, de maneira que, até para não arranjar confusão, resolvi não comentar. A gente se encontrou e olha, eu acho que a gente nunca tinha rido tanto, nem conversado tanto. Só que sempre que eu tocava no nome da Joana, sei lá porque ele mudava. Ficava assim, meio esquisito, meio inquieto. Sei lá, parecia incomodado. O fato é que a partir desse dia, passamos a trocar mensagens com mais frequência. Às vezes, marcávamos de almoçar juntos, ou então tomar alguma coisa, depois do trabalho, até que um dia, eu perguntei, assim como quem não quer nada, para Joana.
se ela ainda tinha contato com ele. Mas ela também ficou assim com aquela cara esquisita, parecida com o jeito que ele tinha ficado quando eu toquei no nome dela. E respondeu apenas aquilo. Pior que não. Já faz um tempo que a gente não se vê. Sério? Mas me diga uma coisa, vocês andaram brigando? Ela falou que mais ou menos. E logo tratou de mudar de assunto. Olha, sei lá. Eu não sabia exatamente, até porque nenhum dos dois quis revelar, mas algum motivo para aquele desentendimento devia existir. Até que um dia nos encontramos depois do expediente, eu e o Alex, e como estava fazendo muito calor, ele me convidou para descermos à praia no final de semana. Olha, eu fiquei tão empolgada. Fazia tanto tempo que eu não vi o mar. Descemos assim meio que na louca, sabe? Porque não tínhamos nem onde ficar. A ideia era encontrarmos uma pousada, ou pelo menos um hotelzinho assim bem em conta. Chegamos, rodamos ali pelo lugar, até que encontramos um lugarzinho assim bem bacana. A moça da pousada pensou que fôssemos um casal e achou estranho quando pedimos 2 quartos de solteiro. Infelizmente não tinha, mas tinha um quarto com 2 camas de solteiro. Lembro que a gente olhou um para o outro, assim, meio indecisos. E eu falei que por mim estava tudo bem, que ficaríamos no mesmo quarto, sem problema nenhum. No fim a gente entrou, nos instalamos. Naturalmente que pelo menos no começo ficou aquele climazinho assim meio estranho, pelo fato de estarmos no mesmo quarto. Depois fomos curtir o mar, passear e até comer alguma coisa, porque ambos estávamos com fome. Olha, eu não podia adivinhar as coisas que passavam pela cabeça dele. Mas acho que quando chegou a hora de irmos para a pousada dormir, ele deve ter ficado tão ressabiado quanto eu, pelo fato de estarmos acomodados no mesmo quarto. Éramos amigos. E apesar de eu achar o Alex assim um cara muito bacana e bonito, inclusive, juro que nunca tinha me passado pela cabeça ter alguma coisa com ele, além daquela amizade que a gente tinha. Enfim, entramos no quarto, eu fui pro banho, me troquei, depois foi a vez dele. Eu, inclusive, já estava deitada quando ele saiu do banheiro. Apagou a luz, deitou também, e ficamos ali em silêncio, no escuro. Cada um perdido nos seus próprios pensamentos. Olha, ficamos assim um tempão. Acho que uns 10 ou 15 minutos. Eu queria dormir, mas, sabe, o sono não vinha. Até que a certa altura, escutei a voz dele. Heloíse, você está dormindo? Ainda não. E você? Falei aquilo e a gente caiu na gargalhada. Pergunta boba, né? Ele falou que não estava com sono. Eu falei que também não estava, que até queria dormir para acordar bem cedo. Na verdade, não era tão tarde assim, de modo que não era estranho que não estivéssemos com tanto sono. Não devia ser nem 11 horas ainda. Nem sei por que fomos para a pousada tão cedo. Até porque podíamos ter ficado em algum bar ali bebendo, conversando. O quarto não estava assim totalmente escuro. Tinha a claridade da rua que passava pela janela. E eu percebi quando ele se levantou e ficou sentado na cama. Ficou ali durante alguns segundos, até que se levantou e se aproximou da minha cama. Nessa hora, não vou negar que estremeci. Até porque não sabia qual era a sua intenção. Ele não disse uma palavra. Apenas chegou perto da cama, ficou ali parado, olhando para mim, até que, para o meu espanto, puxou o lençol e se deitou ali do meu lado. Repito, eu não podia adivinhar seus pensamentos. Então não sabia o que tinha passado pela cabeça dele durante todo aquele dia. Olha, quer saber? Talvez ele já estivesse até planejando tudo aquilo.
O fato é que ele deitou ali do meu lado, começou a me abraçar, a roçar seu corpo no meu. Eu não fiz nada para impedir. Pelo contrário, fui me deixando levar, indo no embalo. Quando ele me beijou, eu senti aquele arrepio assim tão gostoso. Sabe, sei lá, aquilo nunca passou pela minha cabeça antes, eu juro. Ficáramos juntos, eu e ele. Éramos apenas amigos. Ele, inclusive, nos últimos tempos, lá na empresa, estava saindo com a minha amiga. A verdade é que, repito, nunca me imaginei tendo alguma coisa com ele. Eu, inclusive, dava maior força pro romance dele com a Joana. Jamais imaginei que um dia fôssemos acabar ficando juntos. Mas é para se ver como são as coisas. Depois de saciado o desejo, ele me fez aquela confissão. Eu já queria isso há muito tempo, Heloísa. Você não vai ficar brava comigo se eu disser que te chamei aqui com segundas intenções? Você tá falando sério? Claro que eu tô. Sempre te achei a maior gata. Vai dizer que nunca reparou no jeito como eu olho pra você. Hoje, por exemplo, acho que eu não estava conseguindo nem disfarçar a vontade de te beijar. Você não reparou? Pior que não. Sabe, depois, acabei me sentindo um pouco esquisita. Porque era algo que realmente nunca tinha passado pela minha mente. Por outro lado, se eu disser que não gostei, estaria mentindo. O fato é que ele passou a noite toda comigo ali na cama. Dormimos agarrados. Dormimos agarradinhos. E quando amanheceu o dia, fizemos amor mais uma vez. E outra vez foi tão gostoso. E passamos aquele dia todo de um modo completamente diferente. Eu me senti tão confusa. Imagine, num dia éramos apenas amigos. No outro, estávamos envolvidos naquela atmosfera de paixão. Antes de voltarmos a Curitiba, fizemos amor novamente. Depois, enquanto subimos a serra, sabe, aquela atmosfera nos acompanhou. Eu, de repente, acabei perguntando assim, até para saber, né? Porque, como é que vai ser agora, Alex? Eu e você. Como que vai ser? Não sei. Vamos deixar rolar. Nunca imaginei que fosse viver uma situação assim. Mas passamos a ficar juntos depois daquele dia na praia. Na verdade, eu e ele passamos a ter aquilo que ele tinha com a Joana. Não era assim nada sério. Apenas um relacionamento assim, despretensioso. Eu fiquei com vontade de contar para ela, inclusive. Depois que voltei a conversar com a Joana. Só que ao mesmo tempo, eu tinha medo de que ela não gostasse de saber que a gente estava ficando juntos. Aliás, até ele pediu que eu não comentasse nada. Porque não queria que isso atrapalhasse a minha amizade com ela. O fato é que fomos levando, nos falando, nos encontrando sempre que dava. Repito, não era nada sério. Pelo menos nunca tínhamos conversado a respeito. Nunca chegamos a falar sobre namoro, por exemplo. Pelo fato de estar me sentindo confusa, de não saber exatamente o que estava sentindo por ele, fui deixando o barco correr. Até que perto de completar 4 meses juntos, que estávamos nos relacionando, a gente marcou de se ver, mas de saída, eu notei que ele estava esquisito. Pelas tantas, ele olhou assim para mim e perguntou: escuta, você anda conversando com a Joana? Por acaso ela comentou alguma coisa? A Joana? Não. Por quê? Não, é que a gente se viu ontem. Se viram? Mas se viram onde? Ele me olhava de um jeito como se tivesse uma bomba para me contar. E de fato tinha. Senti até uma dor no estômago quando ele me deu a notícia. É que nós reatamos, Heloísa. A gente voltou.
Nem sei como te falar isso, mas até por conta desse lance que a gente tá vivendo aí, mas eu gosto dela. Andamos separados durante muito tempo, por conta de umas coisas chatas aí que andaram acontecendo, mas agora resolvemos voltar. Você entende, né? Olha, eu não soube nem o que dizer. Fiquei olhando para ele assim, confusa e surpresa, claro. E aos poucos foi me dando aquele nó na garganta. Sabe aquela vontade que dá de chorar? Senti o baque, não vou negar, mas procurei entender. E mais do que isso, aceitar. Meu Deus, eu tinha ido ao seu encontro, achando que teríamos uma noite de amor. E no fim, pelo menos para mim, foi uma noite de tristeza. Mas repito, não tinha como reclamar, nem direito eu tinha de reclamar alguma coisa. Por isso procurei entender. Tanto que falei que estava tudo bem, que ele podia ficar tranquilo, que eu não ia fazer nada para atrapalhar. Imagine. E quando falei isso, ele sorriu e me estendeu a mão. Amigos, até sua mão eu apertei. Mas só Deus sabe como estava me sentindo por dentro. Depois do ônibus, enquanto voltava para casa, fiquei remoendo aquela conversa, me perguntando por que eu tinha me deixado levar, me envolver naquilo que acabou se transformando num triângulo amoroso, né? Eu não precisava estar passando por aquilo. De todo modo, vida que segue, né? A Joana demorou para me contar que tinha reatado com ele. Eu fiquei só esperando ela entrar no assunto, mas somente alguns dias depois é que ela veio me contar. Mais uma vez senti aquele aperto quando ela falou que estavam juntos de novo, mas que dessa vez era namoro sério. Não sei como consegui disfarçar o meu despeito. O estranho é que eu continuava confusa. Nem eu mesma sabia ao certo o que sentia por ele. A única coisa que eu sabia é que aquela situação estava me machucando, me fazendo sofrer. Eu sentia tanta falta das mensagens que a gente trocava, dele me ligando de manhã para me dar bom dia. Sentia falta dos nossos encontros, dos nossos beijos, da gente fazendo amor. Na verdade, sentia falta de tudo o que se relacionava a ele. Até que algumas semanas depois, no fim do serviço, aconteceu. Desde que havíamos terminado, que a gente não tinha mais se visto nem se falado. Eu e ele. E naquele dia, assim que saímos da empresa, eu vi o seu carro parado ali na frente. Sabe quando o coração dispara? Comecei a tremer. Como foi difícil ver a Joana indo naquela direção, entrando naquele carro e depois trocando um beijo com ele. Me deu uma moleza tão grande nessa hora que eu quase desabei. Aliás, não sei o que aconteceu comigo, mas eu senti uma dor tão aguda assim na barriga, uma espécie de cólica. Ver os dois juntos me deixou tão mal, que eu senti que tinha acontecido alguma coisa comigo. Tinha alguma coisa de errado. Além daquelas dores na barriga, senti que estava tendo, sabe, e aquilo me pegou tão de surpresa, senti que estava tendo um sangramento. Pelo menos foi o que me pareceu. Alguns colegas que estavam próximos notaram que estava acontecendo alguma coisa comigo, até porque eu já estava gemendo de dor e foram me acudir. O Alex e a Joana nem notaram nada, até porque ele logo arrancou com o carro. No fim tiveram de chamar até a ambulância, porque, repito, eu estava com muita dor. E acredite quem quiser. Mas depois que chegou o socorro, quando o socorrista foi me atender, ele olhou para mim assim tão sério, com a expressão assim tão preocupada. Nossa, parecia que eu tinha uma doença grave.
Só que não era doença. Ele só fez aquela pergunta: de quantas semanas você está? Semanas? Como assim? Eu não estou grávida, se é isso que o senhor está... Não, eu acho que quem está enganado aqui é você. Você está grávida sim. Meu Deus, nem eu mesma sabia que tinha engravidado. O problema foi que ver o Alex e a Joana me deixou tão abalada, mexeu tanto comigo, com a minha cabeça, com o meu sistema nervoso, que acabei naquele momento sofrendo um aborto espontâneo. Depois fiz alguns exames e ficou constatado que realmente eu tinha perdido a criança. Olha, se eu já estava mal, imagine depois disso. Fiquei tão abalada. O filho, naturalmente, era do Alex. E naturalmente que esse episódio acabou se espalhando entre todo mundo ali na firma. Até porque tudo aconteceu na frente da empresa. Até a Joana ficou sabendo. Ela me fez tantas perguntas. Que história é essa de gravidez, Luísa? Você não me falou nada, aliás? Nem sabia que você andava saindo com alguém. Me conta, quem é o cara? Eu conheço? O que eu ia dizer para ela? Se falasse que era o Alex, iria estragar o seu namoro, destruir a sua felicidade até. Quem sabe até ela acabasse desmanchando a nossa amizade, se afastando de mim. Por tudo isso, achei melhor não falar nada. Inventei uma história, disse que não conhecia o cara, que ela muito menos, inventei até um nome. Não falei nem pro Alex. Aliás, ele deve ter sabido depois, até porque, com certeza, a Joana deve ter comentado com ele. E se não teve a capacidade de me mandar sequer uma mensagem para saber com mais detalhes daquela gravidez, era porque não devia estar nem aí. Até por isso eu também não fui atrás. Ele nunca soube que eu engravidei dele. Pelo menos não da minha boca. Até porque agora já não havia filho nenhum. Eu tinha perdido a criança. Imagine. Foi descobrir que estava grávida quando já não havia mais bebê nenhum na minha barriga. Por isso, achei que fosse melhor para todo mundo, inclusive para mim, enterrar aquela história, não comentar com mais ninguém, não contar para mais ninguém. Ficar com aquele acontecimento só para mim. Apenas minha mãe ficou sabendo de tudo. Somente para ela eu tive coragem de contar. E tudo isso me deixou tão abalada, tão devastada por dentro. Na verdade, eu nunca mais fui a mesma pessoa desde esse dia. Me tornei uma mulher tão fechada, quieta. Eu que era tão alegre, sabe? Me transformei numa pessoa amarga, desiludida. Isso me abalou demais. Talvez até por isso eu tenha tomado a iniciativa de escrever essa carta. Sei lá, de repente, depois de fazer esse desabafo, eu consigo encontrar um pouco de alento. Quem sabe agora, depois de colocar toda essa história para fora, eu encontre um pouco de sossego. Eu pelo menos encontre um pouco de paz.